Mas o Senhor neste momento observa a grandeza do teu coração, o momento em que você oferece os teus dízimos e a tua oferta, seja ela grande ou pequena ou nada, ofereça o teu coração diante de Deus. Que Deus abençoe a tua casa, o teu celeiro, a tua vida, a tua família. Que o Senhor possa prosperar a tudo aquilo que o Senhor faça entrar na tua casa, seja grande, seja pequeno, mas que ele seja em abundância para sustentar a tua família. Que ele seja suficiente para sustentar os teus filhos e a tua geração. Porque o Senhor é Deus, porque o nosso Deus é o Deus que abre portas, e a porta que ele abre ninguém pode fechar, e quando ele fecha uma porta ninguém pode abrir, porque ele é Deus. E o caminho pelo qual ele te coloca é o caminho que ele vai te segurar até o fim. Obrigado, Deus. Obrigado pelos dízimos e pelas ofertas. E neste momento, Senhor, nós apresentamos essas crianças, porque elas são a nova geração, a geração que o Senhor olhou para Faraó e disse: não vai ficar nenhuma criança neste lugar como escravo, todos irão apresentar diante de mim louvores e adoração. São estas crianças que estão aqui, Senhor, que apresentarão amanhã os louvores e adoração, que serão pastores missionários em todo este mundo, e a tua palavra será pregada para toda geração. Nós acreditamos isso e nós confiamos nisso, Senhor, porque a tua palavra é poderosa e o Senhor não faz voltar atrás. A palavra que o Senhor lança é como flecha, ela vai acertar o alvo em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por estes dízimos, por essas ofertas e por essas crianças. Nós a abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado. Aleluia. Aqui eu passo a minha oportunidade para o pastor, agradeço, minha oportunidade, que Deus abençoe. Glória a Deus, que manhã gloriosa na presença de Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu quero ler com os irmãos rapidamente o texto que se encontra lá em Tito, capítulo 2. A gente vai ler o capítulo inteiro. Vamos começar a partir do versículo 1. Diz assim: mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissa ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu Senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos.
Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado e nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ninguém ignore aquilo que você diz. Até aqui, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, por esta manhã. Obrigado por este culto que nós fazemos ao Senhor. Meu Pai, o Senhor é o centro desta igreja. Senhor Jesus, o Senhor tem toda a autoridade e nós nos submetemos à Tua autoridade, Senhor. Porque o Senhor sabe de tudo aquilo que vai acontecer e nada sai do controle do Senhor. Como já foi ministrado aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, atente para o nosso clamor. Atente, Senhor Deus, para as nossas necessidades, que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, que o Senhor possa estar falando no nosso meio, Senhor Deus, e que se existe alguma coisa que nos impede de ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar para nós nesses dias, Senhor Deus, que o Senhor nos mostre, que a gente possa se corrigir diante do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu confesso que Deus tem falado muito nesse culto. Eu não sei você, mas desde a oração inicial até esse momento, Deus tem ministrado ao meu coração. A hora que a irmã Maquir veio aqui louvar ao Senhor, Deus começou a falar ainda mais comigo a respeito de algo importante. E eu procurando o versículo que Deus estava me direcionando, eu quero trabalhar com você nesta manhã. Que o sacerdócio de Jesus, ele é digno de toda adoração. E que eu e você, nós fomos feitos sacerdotes, nós fomos chamados de sacerdotes por uma razão. E Deus espera que a gente viva esse sacerdócio no nosso dia a dia. Não apenas de domingo de manhã, mas também lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho. Não é? E esse texto de Tito aqui, ele vai falar para nós claramente o que Deus espera que nós vivamos, como que Ele espera que o nosso caminhar deve ser na nossa casa, deve ser com as pessoas. Ele vai falar assim, dos mais velhos. Eu não sei em que faixa etária você se enquadra, porque a Bíblia deixa isso bem assim, de acordo com a pessoa, né? Os mais velhos, eles devem ser dignos, eles devem trabalhar com exercitar o autocontrole, de ser digno de respeito e viver com sabedoria, né? Vai falar das mulheres também. As mulheres mais velhas, elas devem viver também de um modo digno. E o que chama a atenção aqui é que os mais velhos devem servir de exemplo para os mais novos, né? Por isso que eu falei, não sei onde é que você se enquadra aí, né? Como você se identifica, mas a gente deve servir de exemplo para os mais novos. Uma coisa que eu aprendi crescendo diante do Senhor, crescendo com o Senhor na minha caminhada, foi que todos nós precisamos ter um Timóteo, precisamos ter um Paulo e precisamos ter um Barnabé. O que isso significa? Paulo era o apóstolo levantado por Deus para os gentios. Ele vai estabelecer a igreja, várias igrejas na verdade, e grande parte do Novo Testamento, da forma como nós entendemos que uma igreja deve se posicionar, a vontade de Deus para uma igreja, Deus dá através da vida do apóstolo Paulo, não é? Então é um homem que recebeu muita autoridade da parte de Deus para falar, para ministrar as verdades espirituais para uma terra onde as pessoas ainda entendiam de Jesus, não é? Mas Paulo, ele por ser uma pessoa mais experimentada, mais vivenciada, ele tinha o seu Timóteo, ele tinha o seu Tito. Tito também era um discípulo de Paulo, então ele servia de exemplo para eles. Todo mundo tem que ter um Timóteo. Todo mundo tem que ter alguém
que você serve de exemplo? E deixa eu te falar, todo mundo tem. Talvez você não saiba quem é, mas deixa eu te falar que existem pessoas que olham para a sua vida e te veem como exemplo. Então, a forma como você fala, age, tem pessoas que vão achar isso da forma correta como deve ser feito, a forma correta como nós devemos agir. Mas também Paulo tinha Barnabé. Barnabé foi aquela pessoa que já era mais experimentada do que Paulo, já conhecia o Senhor há mais tempo do que Paulo, e a pessoa que corrige Paulo, ao ponto dos dois terem uma discussão que fica gravada na Bíblia, onde eles tiveram que ser separados, mas um do outro para não ficar feio. E Barnabé é uma pessoa a quem Paulo admirava. E nós temos que ter, quem é que você admira? Quem é que serve de exemplo para você? Que você olha e fala, uau, se essa pessoa está fazendo, então deve estar certo, porque eu admiro essa pessoa. Todos nós devemos ter alguém assim. E nós devemos também conhecer quem a gente admira, né? Às vezes a gente quer admirar pessoas na internet que a gente nem sabe quem são, não sabe o que elas fazem quando a câmera do iPhone delas está desligada. Mas quem você admira? Então nós devemos ter isso. E Paulo aqui está falando aqui que o seu exemplo, ele possa silenciar a boca das pessoas que falam contra o Evangelho. Então, a nossa forma de viver, ela deve ser tão alinhada com a vontade de Deus, que ela silencia a pessoa que fala mal da gente, ou que fala mal de Jesus. Ela não consegue falar mal de Jesus, porque se você tem uma vida tão alinhada com Deus, ela não tem nada que ela vai poder apontar o dedo e falar, olha só aquele crente. Todo crente é igual. Já viu isso? Quantas pessoas falam assim, eu odeio igreja, é tudo igual. Não, nem toda igreja é igual a outra. Existem igrejas que são diferentes. E como é que a gente mostra que a igreja é diferente? Agindo diferente. Tá? Então as pessoas elas olham para nós esperando algo, uma certa conduta cristã. E isso para nós deve ser algo muito importante. Agora eu quero que você vá adiante na sua Bíblia para o texto de 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Porque muitos cristãos, eles se esquecem que eles carregam uma responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Você carrega uma responsabilidade. Mesmo que você não queira carregar e não queira ter compromisso com nada, não importa. Se você aceitou Jesus, você carrega uma responsabilidade. E lá na carta de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos, ao mesmo tempo manter os... desculpa. Eu estou na 1 Pedro, capítulo 2. Eu abri errado, está certo ali. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Vamos ler todos juntos? O que nós somos? Povo escolhido, reino de sacerdotes. Não. Vamos falar de verdade, tomando posse disso. Vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Isso, é aqui. Você é povo escolhido, Deus te escolheu como povo. Você é sacerdote real, ou reino de sacerdotes. Você não é um sacerdote postiço, ou
substituto. Não, você é um sacerdócio real, sacerdócio que serve a Deus. Foi falado aqui, inclusive, quando Jesus, que era o Cordeiro de Deus, estava sendo julgado, as pessoas quiseram se afastar dele para elas não se contaminarem. Porque como sacerdote, você apresenta diante de Deus sacrifícios. A gente vai ler isso daqui a pouco. E as pessoas não entendem isso. Nós somos sacerdotes diante de Deus. Homens e mulheres são sacerdotes diante de Deus, e o sacerdote tem uma função. O sacerdote, ele não é um título que você ganha para você guardar na sua parede, né? Tem pessoas que têm certificados e colocam na parede. O sacerdócio não é um certificado de Deus que você recebe para você guardar na parede. Não, ele é um título que ele vem com responsabilidades. Nós somos uma nação santa, ou seja, nós precisamos ser separados do mundo para Deus. A palavra santo, ou kadosh, ela significa separado para Deus. Ou seja, o mundo está indo para a esquerda, eu estou indo para a direita. Eu não vou fazer aquilo que o mundo está fazendo, porque eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E na maior parte das vezes, o que o mundo quer não é aquilo que Deus quer. Então, Deus espera de nós uma santificação. E Deus, Ele é proprietário nosso. Nós somos propriedade exclusiva da parte de Deus. A palavra de Deus vai nos falar, isso aqui é o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo vai nos falar que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ciúmes porque ele não divide. Ele não está interessado em dividir a nossa alma, a nossa salvação com o mundo. Ele quer a gente 100% para ele. Ele não aceita nada menos do que 100% daquilo que nós temos para ele. Ele não está preocupado com 10% do nosso dinheiro, com 10% do nosso tempo. Não, ele quer 100% de nós. 100% do meu dinheiro. Todo gasto que eu fizer, eu tenho que saber se isso daqui está alinhado com aquilo que Deus espera de mim. Existem pessoas que elas vivem endividadas, mas elas precisam entender, peraí, você está endividado porque você fez a vontade de Deus ou você fez a sua vontade? Você está entendendo? Deus não está preocupado com 10% de você, 1% de você. Deus quer você por inteiro. E quando Ele nos chama de sacerdotes, eu quero perguntar para você, que sacerdote você é? Qual é a ordem que você é? Porque o sacerdote, ele não pode ser alguém que fala, hoje eu sou sacerdote, eu decidi de mim mesmo ser um sacerdote. Os sacerdotes, eles são escolhidos por Deus. Eles são pessoas que são chamadas por Deus para um serviço. E você vai ver isso daí no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 1 diz assim: todo sumo sacerdote é um homem escolhido. E qual que é o trabalho do sumo sacerdote? Representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Quando a Bíblia nos chama de sacerdócio real, primeira coisa, ele fala que você não é um sacerdócio falso, é um sacerdócio de verdade. Segunda coisa, por você ser sacerdote, você tem uma missão, você tem um trabalho. Que trabalho é esse? Representar pessoas diante de Deus. Quem que você vai representar? Você mesmo, a sua família. Às vezes você tem familiares que não conhecem o Senhor Jesus. Você tem como sacerdócio a obrigação, não é uma escolha, é uma obrigação de apresentar essas pessoas diante de Deus. Clamar pela misericórdia de Deus. Clamar para que Deus venha com a sua graça, com o seu favor, que Ele alcance essas vidas. Essa é a função do sacerdócio.
Olha aqui, ele apresenta, voltando à palavra de Deus, ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. A Bíblia deixa isso claro. A gente não virou sacerdote porque eu quero ser sacerdote. Eu quero algo, eu consigo, eu vou e é meu. Isso não existe na Bíblia. Deus entrega essa honra e é uma honra a cada um de nós. Cada um de nós aqui que aceitou o Senhor Jesus recebeu o título de sacerdote diante de Deus. Mas nós não somos qualquer tipo de sacerdote. Na palavra de Deus, quando você vai lá no começo, quando você vai lá em Êxodo, Deus vai separar uma tribo. Quando Ele está trabalhando com Israel, Ele vai separar uma tribo, uma família, e vai falar: os descendentes dessa família vão ser sacerdotes. Apenas eles podem servir diante de mim no tabernáculo. É a família de Levi. Então os levitas, a gente acostumou a chamar os levitas os cantores. Os levitas são os sacerdotes que trabalhavam para Deus no tabernáculo. Apenas eles podiam. Qualquer pessoa que se levantasse para fazer a obra de Deus, que não fosse levita, era fulminada por Deus. E se não fosse fulminada, deveria ser apedrejada. Ou seja, a pessoa não é assim: eu quero ser sacerdote, virei sacerdote. E da mesma forma, uma vez chamada, ela não pode falar: eu não quero ser sacerdote. E isso para nós traz muito temor, porque quando a palavra de Deus nos fala lá em 1 Pedro 2,9 que nós somos, eu não posso virar para Deus e falar assim: Deus, eu quero ser salvo, mas eu não quero ser sacerdote. Eu não quero esse tipo de trabalho. Não, senhor, não, senhora. Nós somos chamados e ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho, hoje eu te gerei. E em outra passagem diz ainda: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Salvação para aqueles que lhe obedecem. Eu sou salvo não apenas quando eu falo o nome de Jesus, mas quando eu recebo Ele como meu Senhor, quando Ele é meu dono, quando eu obedeço a Ele, aí sim Ele é meu Salvador. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós somos sacerdotes reais, não segundo a ordem dos levitas. Nós não somos levitas, mas nós recebemos de Deus uma ordem de pregar o Evangelho como um sacerdócio real. Qual que é a ordem desse sacerdócio? Melquisedeque. E se você for continuar lendo aqui Hebreus, o autor de Hebreus vai falar que Melquisedeque, ele é anterior e muito mais superior do que a ordem dos levitas. Ou seja, o nosso sacerdócio é ainda melhor, maior e mais importante do que aqueles que os judeus tinham. É o que a palavra de Deus está nos falando. Então,
eu preciso e você também nos alinharmos para a gente cumprir esse sacerdócio com o devido temor das coisas de Deus. Porque eu tenho que apresentar diante de Deus pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. A palavra de Deus vai falar: como que vão crer se não tem quem fala? Como vão se arrepender se não tem aqueles que vão? Está falando de nós. Como que eu quero que uma pessoa possa olhar para a minha vida e aceitar Jesus se a minha vida não reflete a glória de Deus? Se aquilo que eu faço não está alinhado com a vontade de Deus? Se a forma como eu falo envergonha Deus? Eu já ministrei aqui, uma forma de você saber se está certo ou não é: o que seu pai iria achar se ele estivesse ouvindo o que você está fazendo? Ouvindo o que você está falando, ouvindo o que você está fazendo. Será que ele ficaria orgulhoso? Pense em Deus então. Será que Deus ficaria feliz e falar: uau, esse é meu filho? Vai falar: meu Deus, peraí, é adotado. E nós falamos adotados biblicamente. Não, gente. A gente precisa entender que Deus espera de nós um certo viver diante dele, uma certa postura diante da situação. Deus não quer que nós sejamos aqueles que recebem tudo de mão beijada. Na verdade, Deus não dá nada de mão beijada. E a gente está vendo ministração atrás de ministração no mundo, onde as pessoas estão falando que você é lindo, você é maravilhoso, você é perfeito. Deus está te dando aqui um presente de Deus para você. E não é o que a palavra de Deus nos ensina. Pelo contrário, a Bíblia vai nos falar do seguinte, que o reino de Deus é tomado à força. Ele está falando: eu preciso me esforçar. Foi falado aqui na leitura inicial lá de Romanos, de que o homem, ele precisa dominar a sua alma. Ele precisa vencer aquilo que dentro dele cresce. E o Senhor permitiu que cada um de nós tivéssemos um espinho na carne. O que é esse espinho na carne? É uma fraqueza. É uma perseguição, cada um de nós tem. E eu sei qual é o meu espinho na carne. Você sabe qual é o seu espinho na carne. E para saber, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é nada disso. É você, algo que você tem. Que você sabe, essa é uma área de fraqueza, eu preciso da graça de Deus para vencer. Por isso que Paulo fala, que Deus responde para ele: a minha graça te basta. Deus não vai tirar, mas Deus vai te dar graça da parte dele para você vencer esse espinho, para você vencer essa fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E eu quero ir adiante, porque as pessoas, elas acham que tudo vem de mão beijada. As coisas não vêm de mão beijada. Deus espera que a gente trabalhe, que a gente faça o nosso melhor. Sabe, quantas pessoas você conhece que elas reclamam do seu trabalho? Elas falam: eu não quero mais fazer esse trabalho daqui 5 anos. Mas aí você pergunta para elas: e o que você tem feito para você sair desse trabalho? Estou esperando em Deus. É a resposta que você fala. Aí você fala: é mesmo? Então continua esperando. Porque Deus não vai fazer. Porque Deus espera que a gente faça algo. Ele espera que a gente busque, que a gente entregue nas mãos dele, mas tenha uma atitude proativa para conseguir as coisas que nós queremos. Porque existem sonhos que Deus vai colocar no nosso coração, e os sonhos de Deus que Ele colocou, Ele vai providenciar para que a gente consiga atingi-los. Mas existem sonhos que são da nossa própria vontade, e esses Deus não vai honrar. Então como é que eu sei? Eu preciso ir trabalhando. Eu preciso me esforçar para alcançar os sonhos de Deus e receber de Deus confirmação daquilo que vem realmente dele e daquilo que não vem dele. Mais adiante aqui nós lemos que Jesus, ele não foi lá e falou: agora eu sou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não tomou para si esse título. Deus deu, e a palavra de Deus vai nos falar que lá em versículo 8, o Filho
aprendeu obediência por meio do sofrimento, e esse sofrimento foi o que capacitou ele para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. As pessoas que estão vindo nos cultos de quarta-feira aprenderam nessa quarta-feira sobre o batismo de sofrimento. O que é o batismo de sofrimento? É quando Deus permite uma provação, uma dificuldade, uma pressão externa, aonde você não causou aquilo, é uma, entre aspas aí, injustiça que Deus permite acontecer na sua vida, porque Deus quer te honrar depois. Deus está te capacitando através desse sofrimento para você receber bênção depois. E existem dois tipos de sofrimento: o sofrimento bom e o sofrimento ruim. A cruz de Jesus é o sofrimento bom. Aí você já pergunta: oh, meu Deus, o que é o sofrimento ruim? Não, é o sofrimento bom porque é injusto. Ele passou pela cruz sem precisar, mas ele foi mesmo assim. E porque ele foi mesmo assim, Deus o honrou, e é o que nós acabamos de ler aqui. Fez ele sumo sacerdote sobre todos nós. Foi injusto, ele não precisava, mas porque ele passou, Deus o honrou, colocando ele como sumo sacerdote. O sofrimento mal é consequência dos nossos pecados, é consequência das nossas atitudes. Se eu faço coisas erradas, eu vou sofrer a consequência das coisas erradas e eu não vou ganhar nada de Deus. Pelo contrário, Pedro vai nos falar assim: se você sofre porque você tem feito coisa errada, bem feito. É a forma como ele expõe, tá? Deus então levantou Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele vai nos colocar nele agora. Então você e eu, nós somos sacerdotes diante de Deus segundo que ordem? Dos levitas ou de Melquisedeque? Melquisedeque. Nós somos sacerdotes também. Nós não somos o sumo sacerdote, esse é só Jesus, mas nós somos sacerdotes diante de Deus segundo a ordem de Melquisedeque, por meio de Jesus Cristo. Um sacerdócio muito maior do que o sacerdócio levítico. Um sacerdócio onde Deus espera que nós façamos coisas para Ele. Que coisas são essas? Apresentar a vida das pessoas a Deus. E nós somos exemplo para as pessoas. Eu aprendi uma coisa muito cedo, não tão cedo assim, quando eu tinha 17 anos. Eu não era cristão, eu cresci num lar católico, e naquele ano, os que nasceram aqui, talvez seja a mesma forma, mas lá funciona da seguinte forma: quando você termina o ensino médio, você pode entrar na faculdade. E eu não cresci num lar de recursos, né? Então eu queria, se eu quisesse fazer faculdade, eu tinha que fazer uma faculdade pública. E para você entrar na faculdade pública, você tem que passar pela prova chamada vestibular, que é difícil. Para uma vaga de medicina na época, era 114 pessoas disputando uma vaga no Brasil inteiro. E eu tomei que eu queria então fazer a faculdade, e eu tirei esse último ano de escola para estudar. Então a minha rotina era: eu estudava das 7 da manhã até meio-dia, e hoje eu vejo as crianças reclamando de entrar às 9 da manhã, eu falo: uau, vocês não sabem de nada, né? Das 7 da manhã até meio-dia, ia trabalhar com o meu irmão na locadora dele até às 6 da tarde, e depois das 7 da noite até às 11 eu voltava a estudar num outro lugar. Isso de segunda a sexta-feira. De sábado eu trabalhava também na locadora de manhã, às vezes à tarde, e ia estudar. Domingo eu ia na missa, e aí depois almoçava e ia estudar. Isso por um ano. E o meu melhor amigo da época, ele era evangélico, né? E ele só falava para mim dos jogos que ele estava jogando. A família dele tinha mais condições, dos jogos que ele ficava jogando e tudo mais. E aí eu perguntei um dia, falei assim: mas escuta, você não está estudando? Que a gente ia prestar junto a prova.
você não está estudando? Porque eu estou vendo, eu não tenho tempo para nada. E ele falou, não, se for da vontade de Deus, eu vou entrar. Então eu não preciso estudar. Então era uma pessoa que eu olhava assim com admiração nas formas, nas decisões, era um exemplo para mim. E a hora que ele falou isso, eu fiquei com raiva de Deus, porque, pensa, é uma pessoa que eu via a forma de agir alinhada com as coisas de Deus, e de fato, alinhada com as coisas de Deus. Mas quando ele falou isso, eu entendi como verdade, e eu fiquei com raiva de Deus, porque eu pensei, eu estou estudando, eu não estou dormindo, e eu não vou entrar, enquanto ele que não está fazendo nada vai entrar? Está vendo como pequenas coisas, às vezes, podem ter um efeito tão grande na vida das pessoas? Aí você vai mais para frente, a gente faz a prova, ele não passou, não tinha como. Hoje, conhecendo Deus, não tinha como, e eu também não. Ai, Deus. E tinha, eles liberavam a lista de presença e a lista de espera. E o meu nome não estava nem na lista de espera. E aquilo foi decepcionante, obviamente, né? Mas teve um dia, quando saiu, a gente fez a prova, acho que foi novembro, dezembro, saiu o resultado em janeiro. Quando foi fevereiro, as coisas estavam tão difíceis em casa que eu lembro que eu orei ao Senhor. Minha primeira oração a Deus, eu falei, Senhor, eu quero ir embora daqui. Foi um domingo, eu quero ir embora daqui, não aguento mais ficar nessa casa, né? E na segunda-feira eu estava saindo e eu criei dentro de mim um medo de que se eu fizesse 18 anos, meus pais iam me mandar embora de casa, né? Então eu falei, eu vou embora daqui, eu vou morrer na rua. E eu falei para o Senhor, eu não quero mais ficar aqui. Se o Senhor existe, me tira daqui. Isso num domingo. Na segunda-feira eu estava saindo para ir trabalhar, para ir estudar. E aí o telefone, porque eu estava fazendo um curso de inglês, aí o telefone tocou. Era da faculdade falando assim, Rodolfo tá aí? Eu falei, sou eu. Isso nunca aconteceu, mas 3 pessoas desistiram das suas vagas e a gente ligou para todo mundo da lista de espera, ninguém quis. E você é o próximo depois da lista de espera, que a gente não divulga. E a pergunta que eu faço é, você quer fazer a aula e fazer a faculdade? Começa semana que vem. Então Deus tem a resposta final em tudo. E por mais que às vezes hoje você está esperando, achando que nada deu certo, Deus tem uma forma de te surpreender. Deus pode te surpreender, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer aquilo que Deus colocou na sua mão. Não adianta você ficar sentado esperando um diploma vir pelo correio. Deus não é injusto. Deus espera de nós uma atitude melhor, uma atitude que honre a Ele com todas as nossas posses, com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos. Deus se cansou, e eu posso falar isso por causa da forma como Elohim nasceu. Deus se cansou de crentes mornos, pessoas que têm uma vida totalmente diferente daquilo que elas pregam. Deus simplesmente fala, chega, eu estou levantando uma igreja dentro desta igreja. Deus está levantando uma igreja dentro da igreja, não falo uma igreja local, mas da igreja no mundo, o corpo de Deus, de pessoas que querem de fato servir ao Senhor. Pessoas que querem de fato fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Que tenham o mesmo coração que o dele. 1 Samuel vai nos falar o seguinte, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então obedecer é princípio diante de Deus.
Mas o versículo vai além. Ele vai falar o seguinte: e a submissão de coração é melhor do que a gordura de carneiros. Eu posso ser uma pessoa obediente, mas insubmissa. Eu posso ser uma pessoa que obedece tudo a Deus, que é uma pessoa religiosa, mas eu sou insubmisso. O que é ser insubmisso? O meu coração não está nas coisas de Deus. Eu faço porque alguém me mandou fazer. Eu estou obediente. Deus não quer isso. Deus quer obediência e submissão de coração. Você vem aqui não porque é uma obrigatoriedade você estar aqui num culto de domingo de manhã. Não porque você está ticando uma caixinha lá na sua listinha de salvação. Você vem aqui porque você quer aprender mais de Deus, porque você quer cultuar esse Deus que é tão maravilhoso, que entregou seu Filho por nós. E que isso já seria o bastante, mas Ele não parou aí, Ele continua cada dia cuidando de mim e de você. E é por isso que você vem aqui, para agradecer esse Deus tão grande, tão maravilhoso, para estar alinhado com Ele, para se consertar com Ele. Porque cada um de nós tem as nossas falhas, nós temos aquela área que é o espinho da nossa carne. E Deus permite que a gente tenha isso para a gente não ser arrogante, achar que nós somos independentes dEle, mas para nós virmos aqui e nós depositarmos no altar dEle as nossas aflições, aquilo que às vezes nos traz medo, aquilo que às vezes é triste para nós. Porque Ele é quem pode resolver todos os nossos problemas. Não é o meu amiguinho, não é a pessoa lá no Brasil, o profeta do Brasil, não é o André Valadão no Instagram dele, não é isso. Mas é Deus que pode resolver o meu e o seu problema. É Deus que pode olhar para você, conhecer a sua história desde antes da fundação do mundo, antes de você nascer, e aonde você vai e fala: filha, descansa. O final vai ser melhor do que agora.